PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Gustavo Carrera e esse é o PDV. Quem nunca desistiu de uma compra por causa da fila do caixa ou porque não encontrou a forma de pagamento que queria? O que antes era só o fim da jornada de consumo, hoje virou um dos momentos mais importantes dentro da loja e cada vez mais conectado à experiência do cliente. Com as novas tecnologias, o avanço do Pix e mudanças no comportamento de consumo, o checkout ganhou um papel estratégico. Para a gente entender melhor esse novo cenário, eu converso com o Luciano Ferrari, VP Comercial e de Contas Globais da GetNet, uma das principais empresas de meios de pagamentos que atuam no varejo brasileiro. Bora para a conversa? Luciano, obrigado por aceitar o nosso convite, participar do PDV. Já vou direto para as perguntas. Durante muito tempo, o checkout foi visto apenas como uma etapa, a etapa final mesmo da compra, né? Mas hoje ele parece estar se tornando muito mais estratégico do que já foi. Bom, antes de tudo, você possui alguns números para compartilhar com a gente sobre a dimensão que esse espaço da loja ganhou? Olá a todos, olá você, Gustavo, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do PDV, do Por Dentro do Varejo. Falar sobre varejo na prática, falar sobre o nosso negócio. O nosso negócio envolve de maneira bastante direta o que é esse mundo do varejo. O checkout, na realidade, ele era a saída de uma compra. Então, na realidade, quando um consumidor ia até uma loja física, ele não se preocupava muito com o momento do pagamento e da ida embora. Ele se preocupava muito com o momento da eleição do que ele ia fazer. Hoje, com a aproximação desse processo de pagamento, o abandono se tornou uma coisa muito importante, especialmente porque consumo ele não necessariamente está ligado com o desejo, ele está ligado às vezes muito com o impulso. E nesse fato, a gente sabe que 75%, por volta de 75%, tem alguns dados que apontam para isso, que 75% dos consumidores brasileiros já desistiram de algum tipo de compra porque eles não encontram o método de pagamento que eles desejam. Não é muito antigo, eu sou uma pessoa de 44 anos, não é muito antigo, mas há 15, 16 anos nós tínhamos 2 métodos de pagamento para a utilização de cartão na máquina. E há não muito tempo, não sei se você se lembra, mas o pagamento era feito naquele aparelho que era um nheque-nheque. Aquilo ali restringia muito, o reco-reco ele deixou de existir e passaram a existir 2 soluções, uma permitia um tipo de bandeira de cartão, a outra e acabou. Daquilo para hoje, quer dizer, saltam 15 anos, o que na realidade do ponto de vista temporal é nada, nós temos que ter soluções de pagamentos em vários tipos de modalidades de cartão, em bandeiras novas, em bandeiras que estão sendo trazidas de um mundo que não é um mundo americano necessariamente, ou o próprio mundo brasileiro, e a gente tem também a evolução do Pix, aqui no Brasil, que é um fato fundamental. Ou seja, o checkout ele passou a ser parte da experiência, não é mentira isso, quando a gente vê que os vendedores em determinadas lojas no mundo físico, eles já carregam consigo um tipo de aparelho que já faz o processamento da venda. Então é quase como um bip, um scanner que já escaneia, vende, processa e paga. Isso faz com que a loja não perca vendas. O mais importante para a loja é que ela não perca vendas. Isso, obviamente, também é importante a questão da tecnologia. Não existe mais a possibilidade de você ficar com uma máquina presa a um fio conectado à rede telefônica do estabelecimento comercial, como isso acontecia há não muito tempo. Hoje tudo isso aqui precisa funcionar num Wi-Fi de primeiríssima linha, e obviamente você talvez esteja falando algo super natural, o Wi-Fi de primeiríssima linha. O Wi-Fi de primeiríssima linha há 8 anos não era uma realidade. Ou seja, isso mostra como o processamento e a saída de uma venda é importante e quanto a gente precisa gerar experiência. O nosso negócio no mundo de pagamento é um negócio de experiência. O cliente vai ter que entender que a experiência mudou e vai mudar a vida dele numa loja, num estabelecimento ou mesmo no mundo do e-commerce. Na prática, assim, essas novas tecnologias estão reduzindo filas e está dando fluidez, porque no fim do dia, é o tempo que você perde na fila que talvez seja o maior indicador, não sei se existe outro, né? O maior indicador assim, de qualidade, de fluidez ali no caixa, não é? A verdade, Gustavo, é que
uma boa parte das pessoas, existe um indicador que foi apurado aqui pela GetNet, de que quase metade dos consumidores, por volta de 42% dos consumidores, citam filas longas como motivo para abandono de uma compra. Então eles veem um estabelecimento, e eu acho que a gente pode se basear nas nossas próprias experiências individuais. Quando nós estamos num parque de diversões e você vê o brinquedo de maior fila, é aquele que você quer evitar. O brinquedo é um desejo de consumo. Ainda que o pagamento tenha sido feito na entrada do parque, ele é um desejo de consumo. Mas nós desejamos evitar aquela fila mais longa. As filas longas, elas, até por efeito psicológico, elas afastam o consumidor. A gente tem convicção, de fato, nesse mundo dos meios de pagamento, de que as novas soluções, sejam os checkouts automáticos, né, os self-checkouts, aquele universo que é o balcão que existe, um buraco que existe, que você vai colocando o produto e ele já vai fazendo a contabilização, que é um diferente tipo de self-checkout, mas funciona de uma maneira mais inteligente, sem precisar fazer o scanner de produto a produto. Com GRFD, né? Todo esse processamento de pagamento de maneira mais rápida, ele permite eficiência para as lojas, ele permite velocidade e a gente tem indicativos de que as filas diminuem. Todas as lojas que têm essa modalidade, elas podem até ter filas, mas as filas acabam de um tempo muito mais rápido. Portanto, e voltando ao teu início de pergunta, se tem um ativo que é escasso para o ser humano é o tempo. O que nós podemos fazer para oferecer essa melhor experiência é otimizar o tempo dele. E acho que sim, a gente tem esse pensamento. O que não pode faltar é a modalidade de pagamento. Eu insisto sempre nisso quando faço qualquer tipo de apresentação, palestra, fala com o cliente ou conversar com os companheiros da imprensa. Nós não podemos gerar experiências ruins e experiência boa hoje é todas as modalidades de pagamento precisam constar. Então, nós precisamos das wallets, precisamos dos botões, esses botões Google Pay, Apple Pay, eles precisam estar disponíveis. Pix, as modalidades de Pix e Pix, que começou como um sistema de transferência de pagamento instantâneo, hoje ele tem uma jornada de 9, 10, entre aspas, produtos possíveis e disponíveis para o pagamento futuro. Isso porque eu nem estou falando do Pix parcelado, estou falando das modalidades já existentes e já na jornada conhecida pela população brasileira nos dias de hoje. Luciano, você acredita que o Pix, falando do Brasil, né, especificamente, foi das recentes transformações a mais impactante nesse mercado? Na minha opinião, o Pix ele é a modalidade, ou talvez não seja a melhor expressão usar a modalidade, mas o mecanismo de pagamento mais revolucionário que o mundo já viu. Essa é a minha definição. Talvez você pode usar isso um certo nacionalismo, porque eu sou brasileiro, estou dizendo, defendendo uma invenção que foi tomada aqui no Brasil, mas a verdade é que o Pix ele revolucionou inclusive a maneira como outros países pensam sobre nós. Há quem goste, há quem não goste, há quem entenda isso como positivo, negativo, não estou entrando no mérito da qualificação. Mas a verdade é que muitos outros países observam o Brasil e veem no Brasil um país que se modernizou demais, tanto pelo seu sistema financeiro, e nós temos um sistema financeiro muito robusto, muito sólido do ponto de vista de processamento e tecnologia, como pela maneira como a gente conseguiu desenvolver essa plataforma de pagamentos. Nós temos uma plataforma de pagamentos, talvez das que gerem, inclusive, a mais alta complexidade do mundo. E o Pix ele é um contribuidor para esse desenvolvimento, de forma que existem países que são comparáveis ao Brasil, digo, países em desenvolvimento, países emergentes, que transacionam dinheiro acima de 50% do volume total. Nós praticamente não ouvimos mais falar de dinheiro. As novas gerações, quando a gente fala sobre dinheiro em espécie, elas sequer sabem entender o que é aquele papel. Então eu vejo o Pix como, de fato, uma das ferramentas de pagamentos mais revolucionárias que foram inventadas no mundo até aqui. A Índia tem uma comparável, a gente já vê outras na Colômbia, em Portugal, na Espanha, mas todas elas são diferentes, porque aqui, como o nosso órgão regulador foi quem criou, ele estabeleceu a regra do Pix para todos os participantes do mercado. Não houve uma corrida para ver quem ia ser o dono do Pix. Todo mundo pode participar de maneira igual. Aqui, o que nos faz acelerar sob o ponto de vista de tecnologia. Quem se desenvolver mais, quem oferecer as melhores soluções, quem oferecer aos clientes as melhores oportunidades vai ganhar na batalha do Pix.
Falando agora, principalmente pensando na nossa audiência, que é formada por muitos varejistas ou com profissionais, especialistas do varejo. Todo ano na NRF se publica uma pesquisa sobre a pior experiência, né? Então, sempre está lá no topo ruptura, falta de produto na gôndola e eles ficam trocando de lugar. A fila no caixa ou é o primeiro ou a segunda pior experiência no caixa, né? Qual que é o caminho? Qual é o passo a passo, de maneira prática para a nossa audiência? Como que um varejista, o que ele tem que olhar primeiro? Quais são as dicas que você daria para esse varejista melhorar essa experiência ali? Eu vou falar pensando que eu estou como se eu estivesse olhando para a tua audiência, com toda ela, como se a gente estivesse falando com milhares de pessoas. A minha primeira ideia aqui com vocês. A gente precisa ter caixa? Essa é uma pergunta que talvez faça sentido a reflexão para os varejistas. A gente precisa ter caixa? Vocês precisam ter caixa? A experiência de pagamento ela não requer o caixa. Por outro lado, nós precisamos de segurança. Toda transação precisa estar associada a mecanismos muito fortes de segurança. O balanceamento disso é muito relevante. Tenham e contem com parceiros que sejam parceiros sólidos. Nós vivemos num país que se desenvolveu, eu falei há pouco sobre o tamanho e a magnitude do nosso sistema financeiro, mas é bem verdade que ao mesmo tempo em que o nosso sistema financeiro se desenvolveu para oferecer experiências incríveis para a nossa população, ele também ofereceu, e por uma questão absolutamente natural, embora seja muito ruim, a possibilidade de que novas fraudes sejam inventadas e praticadas a todos os dias. Então, sempre quando falamos de novas experiências, falemos também de segurança. A fila, ela precisa estar incorporada à melhor experiência. E a experiência estará conectada com boas tecnologias que ofereçam aos vendedores das lojas, quando a gente falar em loja, a possibilidade de que eles façam a venda da maneira mais rápida possível. Novamente, o tempo. O tempo é o ativo mais escasso. Portanto, se uma pessoa quer fazer uma compra, o que ela menos quer é investir tempo. Eu tenho uma experiência particular e pessoal. Sempre que eu tenho uma loja que eu gosto muito. Então eu vou nessa loja uma vez ao mês. Eu escolho os produtos que eu quero de forma muito rápida e eu invisto muito tempo fazendo o pagamento. Toda vez que eu vou a essa loja, eu fico pensando quanto tempo eu vou investir pagando, porque escolhendo eu sei que é rápido. Os supermercados passam muito por isso. Às vezes, para fazer a escolha dos produtos nas gôndolas e colocar nos carrinhos, uma pessoa leva 30 minutos e ela não pode levar 15 para pagar, porque é a metade do tempo que ela ficou no supermercado. Quanto mais opções essa pessoa tiver para sair da loja e sair satisfeita, mais chances ela tem de voltar. Luciano, eu gosto de dizer que o caixa é uma das áreas mais estratégicas da empresa, porque todo o dinheiro deveria entrar por ali, né? E toda a mercadoria de alguma forma passa por ali, né? Eu gostei muito da sua colocação, né? Que fisicamente você não precisa ter um local fixo para isso, né? A gente, inclusive, tem clientes, a Centauro é um cliente que a gente atua há bastante tempo, que já vem com a prática de mobile checkout há algum tempo, Riachuelo, outro cliente também que já faz, e os desafios inerentes a isso, né? Porque quando você tem um ponto fixo, você aponta a câmera para lá, enfim, você monta todo um arsenal de segurança, né? Que você também disse que é uma questão importante, né? Quando a gente fala segurança, tanto a segurança transacional, né, de não estar aceitando um cartão clonado, ou, enfim, a captura de senhas, enfim, que vão ser usadas depois em outras transações, mas também da própria garantia de que o cliente está pagando pela mercadoria que está levando e que está levando a mercadoria que ele pagou, né? Como que você enxerga, né, dentro desse cenário que você mesmo, de alguma forma, fez a provocação de garantir essa segurança transacional e também física, né, com um ponto de venda que deixa de ser fixo e previsível? A verdade é que você citou a Centauro é uma das nossas parceiras que utiliza as nossas soluções, justamente porque a gente consegue trazer também a possibilidade de colocar esse móvel checkout, esse checkout móvel, que facilita com segurança, com toda a questão do embarque, a possibilidade de que a saída da venda seja uma saída mais rápida, segura para a entidade
da Centauro, segura também para o vendedor, porque o vendedor está aportando ali um instrumento que é um instrumento de processamento, é seguro para os compradores, para os consumidores, que somos nós. Sair de uma loja da Centauro, de uma loja da Riachuelo, como você citou, é muito rápido. Agora, eu não vou, e essa por natural eu não vou te dizer qual é, mas a loja que eu comentei anteriormente, que eu tenho dificuldade de sair, ela não possui esse tipo de solução. Então, você tem que ir até o balcão, aí digita CPF, faz o bip do código de barras, faz o bip do código de barras 2. É um processo muito lento. Não estou dizendo que ele é inseguro, mas eu diria que, do ponto de vista de segurança, ambas oferecem a mesma solução. O que muda é a maneira como a experiência do pagamento funciona. E olha, os vendedores de ambas são super bem treinados. Já que a percepção de qualidade do atendimento é completamente oposta, né? Completamente oposta. E não é uma questão humana. O humano funciona super bem. É uma questão puramente da forma como se sai da loja. Então, a integração do Pix, os links de pagamento, a questão da omnicanalidade, que muito se fala no mercado, né? A omnicanalidade, eu vou comprar na internet, vou retirar na loja, eu vou comprar na loja e vou receber na minha casa. Às vezes é horroroso você fazer isso, porque você compra na loja, o produto não chega, quando chega você tem que voltar na loja para reclamar e também não chega na loja. Você já pensou que isso acontece? Acontece toda hora. A todo momento de consumo existe uma falha, que pode ser até uma falha logística, não necessariamente é uma falha de produto, de existência de produto, mas acontece. E o que o consumidor está pensando na prática? A marca falhou com ele. Ele não entende que foi a logística quem falhou, que foi a empresa eventualmente até de meio de pagamento, que falhou, etc. Ele vai entender assim, a marca falhou com ele. O varejista, aquele meu preferido, falhou comigo. Como eu falei, as piores experiências é ruptura e fila no caixa, né? Eu tenho uma loja que eu sou fã, que é a Uniqlo, não tem no Brasil ainda, mas muito forte nos Estados Unidos, na Europa. A Uniqlo é uma rede de confecções japonesa, mas mundial. Eu acho que hoje ela é só menor que a Zara, internacionalmente. E eu fui em janeiro na NRF, fui fazer uma compra de um daqueles casacos que eles vendem bastante. E um tamanho que eu estava comprando, era para presentear, não tinha na loja que eu estava. Mesmo sendo a loja da Quinta Avenida, era um problema de ruptura. E a maneira como que eles trataram isso que foi incrível, né? Ela, do celular, do meu lado, ali em pé, do lado da Arara, ela falou assim, olha, eu tenho na loja do Sorro, eu posso te entregar na sua casa em 3 dias, ou você pode vir buscar amanhã às 10 da manhã. Cara, é isso que a gente espera. Agora, vamos para a próxima parte, né? Porque assim, ok, legal, eu tô te oferecendo uma não ruptura, quer dizer, uma prateleira infinita, né? Vamos dizer assim, mas em contrapartida eu pago agora. E foi isso que eu fiz. Detalhe, Luciano, eu não fui no caixa, eu transacionei ali em pé do lado da Arara. Ou seja, você comprou e você já se comprometeu com a sua compra, porque também é uma outra coisa, né? E fui embora e fui buscar 2 dias depois, porque no dia seguinte eu não consegui ir. 2 dias depois eu fui lá, tava lá a sacolinha embalada, não peguei fila nenhuma, só fui lá fazer a retirada. Empresa de meio de pagamento que só se importava, vai para o caixa e paga, não vai prosperar no futuro. No futuro vai ter que ter produto, serviço, solução, experiência. Mas vamos trazer para a nossa realidade aqui do Brasil, e aí eu queria ouvir de você, assim, logicamente você lida com empresas estruturadas, o caso da Centauro, que a gente comentou aqui, Riachuelo e outros grandes magazines, outras grandes redes, mas a gente muitas vezes atende redes que têm limitações operacionais, muitas vezes com sistemas legados, antigos e às vezes até RPs, enfim, que estão em transição, e ao mesmo tempo que ele está carregando esse legado, ele tem que dar agilidade, senão o negócio não para de pé. Como que vocês atuam, né, aí especificamente, como que você orienta, como que você faz para ajudar esses varejistas que estão passando por esse desafio que eu descrevi aqui? Esse é um desafio importante, porque o mundo dos meios de pagamento, eu trabalho no mercado financeiro, Gustavo, há 23 anos, dos quais 5 com dedicação exclusiva a meio de pagamento. O mundo dos meios de pagamento, ele é muito compartimentado, fragmentado, então existem muitas camadas dentro dele. O que talvez seja uma recomendação, e não existe uma regra que funcione para todo mundo, cada característica de negócio ela é uma.
Mas talvez uma coisa que seja importante é o varejista avaliar se ele precisa de uma solução para cada etapa ou se ele pode buscar soluções otimizadas, tentando compor algumas etapas em conjunto para evitar fazer o PDV, o RP, o pagamento, o gateway, cada coisa de forma separada. Por quê? A conciliação, porque no final, cada uma dessas etapas gera um tipo de ineficiência. E um tipo de ineficiência gera um tipo de custo. Um tipo de custo afeta o P&L do varejista. Nós todos sabemos que o varejo é um setor de margens muito apertadas. Eficiência aqui é o nome desse jogo. E nesse mundo que existe de tecnologia, a tecnologia pode contribuir. Quanto mais eficiente o funcionamento puder ser, melhor. Com certeza, isso aqui vai trazer benefício. Escolher bem os parceiros, só um conselho que eu dou, inclusive nessas conversas com clientes, a gente fala bastante isso. O nosso momento no país é um momento que trouxe um nível de incerteza após uma abertura a vários players concorrentes no mundo de meios de pagamento. Existem dezenas de empresas com licença de funcionamento e instituição de pagamento, IP, concedidas pelos órgãos reguladores. Existem dezenas, aliás, centenas de empresas subadquirentes. Escolham bem os seus parceiros, porque uma má escolha de parceiro ela pode levar a uma consequência inesperada. Eu diria até que pode acabar com o negócio. Isso é muito importante e eu diria que é fundamental, porque uma escolha mal feita hoje é o nosso problema do futuro. Falando um pouquinho agora de um futuro, não de um futuro daqui a 10 anos, mas de um futuro mais próximo. Esse ano, como você falou, você esteve na NRF, eu estava lá também, e a gente viu o Google lançando o UCP, né, o Universal Commerce Protocol, né, que talvez seja o Pix do mundo, né? A gente falou da revolução do Pix, o UCP talvez impacte, né, nos meios de pagamento, enfim, toda essa cadeia que envolve aí. Mas eu queria que você falasse, acho que, não sei se a nossa audiência conhece o conceito do UCP e como que o UCP vai revolucionar esse universo, né? O CP como conceito, ele integra o mundo. Essa foi a maneira, eu inclusive estava na palestra, foi a primeira palestra da NRF, do CEO do Google falando sobre isso. É um conceito que integra o mundo. Ele pode permitir um protocolo de segurança do comércio e não se fala mais sobre e-commerce. Os americanos definiram um novo conceito que a gente deveria considerar também no Brasil, que é commerce. Comércio é comércio. Se ele é online ou físico, ele é comércio. Sem fronteiras. Então, sem fronteiras e sem fronteiras entre os países e sem limitações entre os canais. Não importa onde você vai comprar, importa o que você quer, e como a gente falava sobre o caso da Uniclo. O fundamental quando a gente pensa no UCP é que ele é o primeiro de muitos. Outros protocolos de segurança, de geracionais, de transacionais, eles vão surgir. Num universo, eu quero deixar isso aqui bastante sublinhado, de comércio agêntico, em que os agentes passam a fazer as compras em nossos nomes. Eles passam a assumir com toda a segurança, repito, a segurança é muito importante, eles passam a assumir a responsabilidade de fazer as compras que nós precisamos. Isso tudo é uma coisa que vai mudar muito a cabeça da população do mundo. Como assim? Eu tenho um produto faltando na minha casa, um agente vai entrar em determinada plataforma de consumo e comércio e vai comprar, vai chegar na minha casa, sim, isso vai acontecer. Existe um dado interessante que surgiu na NRF, Gustavo. 75% das decisões de consumo das pessoas hoje já são baseadas numa interação que nós fazemos com a inteligência artificial. E isso é verdade. Eu acho que a gente pode trazer uma autorreflexão. Toda vez que você pensa o seguinte, eu quero tomar um sorvete, eu vou tomar um sorvete, onde eu posso tomar um sorvete? Zero, não estou tomando açúcar. Você vai para o chat GPT e pergunta para ele. Ele vai te dar uma resposta. Bebemos da mesma fonte, né? Eu me lembro de falando do iFood, né? O iFood, se você usa o iFood, você está usando uma IA, está diluída ali. Se você usa o Magalu, você está com uma IA diluída ali, enfim. Os agentes, né? Quando você fala de agentes, talvez a audiência não pegou. O agente que ele fala é um agente de IA, né? Que vai... Agente de inteligência artificial, bem ponderado e observado, e desculpe que eu não fiz a referência inteira. É o agente que, de alguma forma,
transitado pela inteligência artificial, que pode estar, e aí eu queria chegar nesse ponto, no segundo ponto. Nós estamos indo para um momento em que o ser humano e a inteligência artificial eles vão conviver em conjunto. E haverá um terceiro, que é esse próximo momento em que os agentes, os agentes de inteligência artificial passam a tomar as decisões de consumo em nome dos seres humanos. Esse é o próximo passo. Há uma característica de comparação que eu acho interessante sempre quando eu falo. O telefone do Graham Bell, ele levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários. Vamos fazer uma exclusão aqui do fato de que a população mundial era muito menor na época. Ele levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários. O ChatGPT conta isso para a gente se a gente quiser pesquisar. O ChatGPT levou um mês. Então, você tem um monte de coisa no meio do caminho que a gente sabe que o tempo foi diminuindo. Então, Sim, mas a comparação é justa, quer dizer, dá para ter uma ideia da velocidade. Né? A velocidade da transformação é muito rápida. Em que momento, quer dizer, daqui a algum tempo, eu não consigo te dizer se a gente está falando em semanas, meses ou anos, os agentes de inteligência artificial vão tomar as decisões de consumo por nós. Esse momento vai chegar. E quando você diz dele tomar a decisão, né, para nós, assim, eu vou falar, me incluir nessa, pro leigo, né, parece que é só uma máquina que conhece nossos hábitos pelo histórico de compras e de alguma forma tem uma informação do estoque, ou se acabou ou não acabou o item da minha casa, e está botando uma ordem de compra, mas vai muito além disso, né? Ele teria a capacidade, né, falando aqui do que eu ouvi lá na palestra, né, ele teria a capacidade de analisar naquele momento, naquele instante, qual é o cartão que era mais favorável pela data, se tem ou não tem um cashback mais valioso, ou enfim, uma série de outras análises, né, mais até complexas do que aquelas que nós simples mortais usamos, que às vezes a gente vai muito no impulso, às vezes vai na conveniência, na facilidade, já estou aqui mesmo, então eu compro, mas talvez se eu esperasse 2 dias eu compraria melhor, enfim, e eu vou ter um agente fazendo essas contas e pensando, Gustavo, você ainda tinha estoque para 2 dias, você podia ter esperado 2 dias e comprado mais barato, ou usado um cartão melhor, enfim, vai muito além, né, Luciano, do que a gente como um simples mortal tá entendendo, né? Muito, muito além, e de fato, isso aqui é um instrumento, eu vou mudar um pouco até o rumo dessa conversa, é um instrumento para que se evitem desperdícios. Quantas coisas a gente compra e deixa lá em casa por meses, anos e etc., sem perceber que aí a gente vai lá e compra de novo. Então, esses agentes de inteligência artificial nos ajudam. No nosso mundo de meio de pagamento, especialmente nas empresas de meio de pagamento como a GetNet, um agente ele vai trazer um componente de segurança que é garantir em tempo real, porque uma coisa é o antifraude que existe no processamento, que pode envolver inclusive o chargeback. A outra coisa é um agente que ele precisa garantir, o meio de pagamento precisa garantir que aquele agente tenha a licença, entre aspas, ou ele pode fazer aquela compra. E aquilo ali não pode acontecer em tempo irreal, porque não se tem ainda ideia de como vai funcionar o chargeback de um agente. Uma coisa é quando um ser humano está tentando fazer um processo, mas o chargeback de um agente é um negócio diferente. Tanto é verdade que as nossas bandeiras de cartão de crédito elas estão investindo muito tempo na discussão desses assuntos que envolvem a inteligência artificial e os agentes de e-commerce. Muito bom, muito bom. Luciano, a gente está chegando aqui ao nosso final. E a gente tem uma pergunta clássica aqui do PDV. O que o varejo ensinou ao Luciano Ferrari? Eu tenho 44 anos de vida. Eu me habituei a ver novas marcas surgindo e marcas que não deixariam de existir, deixando de existir. O que a gente precisa pensar é como é que os nossos varejistas se tornam empresas centenárias, bicentenárias. O que elas vão fazer? O que eu aprendi no final do dia é que o varejo precisa de muita resiliência. Vai acontecer de a empresa passar por um processo de recuperação judicial, de um momento sob o ponto de vista financeiro mais difícil, pode acontecer, né? Não necessariamente vai acontecer, então, até refraseando, pode acontecer de a empresa passar por dificuldades. Ela precisa estar muito conectada à tecnologia, às soluções,
e a eficiência. Fazer uma gestão financeira e econômica muito próxima é fundamental. Olhar tudo aquilo que pode ser estimulado como experiência ao consumidor. O consumidor ele se afeiçoa às marcas. Eu já, entre as muitas coisas que eu fiz aqui no grupo, uma delas foi trabalhar com o valor da marca. As marcas elas valem quando elas são percebidas de uma forma extraordinária. Magalu é claramente uma marca brasileira que gera estímulos emocionais. Então o varejo me ensinou que a resiliência talvez seja a marca mais importante que a gente tem. Luciano, obrigado por compartilhar suas ideias, o seu conhecimento com a gente. E você que está nos ouvindo, PDV por dentro do varejo, segue a gente nas mídias sociais. Luciano, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gustavo. Um abraço. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso aí. Até a próxima. Tchau!